Olá, eu sou Adriano Moneta e este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo e da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. Tudo isso com o apoio da ACESP, a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. No programa de hoje, nós vamos conversar a respeito do delegado de polícia como gestor. E para falar sobre este assunto, o convidado é o Dr. José Vicente Barreto Fonseca, vice-presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, o Sindipesp. Ao lado dele, como anfitriã da semana, está a doutora Raquel Kobashi Galinatti, ela que é a presidente do Sindipesp, a quem agora passo a palavra para dar as boas-vindas ao nosso delegado, Dr. José Vicente Barreto Fonseca. Doutora. Dr. José Vicente, um amigo, vice-presidente do Sindicato dos Delegados, uma imensa honra, mais uma vez, estarmos juntos. O Dr. José Vicente, que eu posso falar que é um delegado gênio. Ele nos transmite conhecimento de todas as esferas, não só na parte policial, como na parte acadêmica, na parte política e principalmente em estratégias. Então, eu tenho o privilégio de aprender diariamente com o Dr. José Vicente, a quem tenho o privilégio de também compor a diretoria do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Então, realmente, o programa de hoje será muito interessante e tenho certeza que não só os delegados de polícia, mas em todas as áreas nós iremos aprender um pouquinho de estratégia. Queria cumprimentar todos, Adriano, Moneta, pela qualidade do seu trabalho sempre desenvolvido aqui frente Muito obrigado, doutor. à coordenação da imprensa, comunicação social do nosso sindicato. Cumprimentar também a doutora Raquel Galinatti, nossa presidente. É uma honra sempre acompanhá-la, auxiliá-la, porque a senhora realmente faz um trabalho maravilhoso, um trabalho que é reconhecido por toda a classe, pelo público externo, representando verdadeiramente uma líder, né, não só dos delegados de polícia, como dos policiais civis em geral, sempre levando com muita altivez, com muito conteúdo e muita coragem, sobretudo, né, sem deixar de falar aquilo que deva ser dito, as grandes questões que afetam a carreira do delegado de polícia, mas também a polícia civil. Então, para mim é uma honra estar aqui mais uma vez, né? Queria cumprimentar também os ouvintes, dizer da minha satisfação de estar aqui e poder travar esse diálogo, essa conversa, esse bate-papo com todos vocês. Doutor José Vicente, começando a nossa conversa de hoje, eu queria me ater ao título do programa, que é o delegado de polícia como gestor. E saber do senhor um pouco mais a respeito dessa natureza, dessa virtude. Todo delegado é um gestor? Sim. Na verdade, o delegado de polícia, ele, além de ser um profissional do direito, para ingressar na carreira de delegado, ele precisa fazer uma faculdade, estudar, passar num concurso difícil, além de ser um policial, né, que precisa conhecer as técnicas operacionais para cumprimento de mandados, para, por vezes, intervir em cenários de risco, conhecer toda a metodologia das técnicas de investigação para procurar conhecer a verdade, produzir um material probatório para que o juiz possa levar alguém à condenação de forma segura. Ele também é um gestor. A começar porque a própria Constituição Federal estabelece que a Polícia Civil, as polícias civis do Brasil, são dirigidas por delegados de polícia. O que é dirigir? Por que dirigir? Dirigir é ser responsável por tudo que ocorre em todos os aspectos, em termos de relacionamentos humanos, né? Os recursos humanos, é se preocupar com a estrutura física, é se preocupar com o orçamento, é se preocupar com a qualidade da unidade, o relacionamento com a comunidade. São diversas as questões que aparecem no dia a dia do delegado de polícia e que precisam ser enfrentadas
corretamente. A Polícia Civil, como qualquer outra organização, tem as suas demandas, tem as suas necessidades, e o delegado de polícia, ele ingressa na carreira já com uma missão imediata. Qualquer lugar que ele vá trabalhar, em qualquer lugar que ele vá trabalhar, ele vai ter essa missão de coordenar uma equipe. Né? Ele coordena uma equipe, ele vai ter minimamente um investigador, um escrivão de polícia, uma viatura e uma unidade policial para cuidar. Seja qual for o rincão do estado onde ele venha a trabalhar. E ao longo da carreira, ele vai trabalhar eventualmente numa seccional, vai ser delegado seccional, vai ser titular de uma delegacia de polícia, diretor de um departamento, e poderá chegar até a ser delegado geral. Então ele precisa conhecer todas as questões que envolvem a atividade de administração, de gestão. Né? Pensemos, por exemplo, uma pequena delegacia dentro da cidade de São Paulo. Uma delegacia distrital na cidade de São Paulo. Por exemplo, Jabaquara, 35 DP. Eles têm por volta de 40 policiais civis. 40 policiais civis trabalhando. Né? Outras delegacias têm até 60, se for uma central de flagrantes, até 60 policiais. Alguns departamentos têm quase 1.000 policiais civis. Né? Divisionários, centenas, às vezes, de policiais trabalhando com eles. E são policiais civis. A atividade policial já é uma atividade complexa. É uma atividade que requer do policial um conhecimento muito amplo de diversas disciplinas. O investigador de polícia, para que ele possa ter êxito numa investigação, ele tem que conhecer diversas ciências. Ele vai fazer uma campana, ele vai analisar um fato, ele vai fazer buscas em sistemas informatizados, vai precisar de conhecimentos de informática, vai precisar de psicologia. Então não tem como colocar numa caixinha, né, tudo aquilo que, todas as atribuições, todas as funções de um investigador de polícia. Um escrivão de polícia também tem toda aquela dinâmica do trabalho que eles envolvem. É um rol de atividades que é impossível o chefe já antever todas as possibilidades de atuação. Ou seja, eu estou dizendo que o delegado de polícia não é só um gestor convencional, como um gerente de uma instituição privada, um diretor de uma empresa. Ele está lidando com pessoas que precisam ter mais autonomia para trabalhar. Mais autonomia para entregar um bom produto. Então, ele realmente precisa de diversos conhecimentos em diversas áreas. Doutor José Vicente, muito interessante essa sua explanação. O que podemos compreender é que aquele que é formado em Direito, aquele que é bacharel em Direito, e agora que tenha ou 2 anos que comprove o exercício da advocacia ou atividade correlata policial, ele tem a aptidão para poder prestar um concurso para ingressar na carreira de delegado de polícia. O que é muito interessante é que, por sermos uma carreira híbrida, sermos uma carreira jurídica e policial, somos também uma carreira que há uma necessidade de termos noções de gestão administrativa. O que você estava agora exemplificando é que, além de sabermos, sim, gerenciar de forma administrativa, seja uma unidade, seja uma seccional, seja um departamento ou a instituição como um todo, também gerenciamos crise o tempo todo. Seja também na atividade fim investigativa, da atribuição de investigar, de presidir as investigações, ou também gerenciar crises na própria gestão administrativa, quando não temos, seja o material ou o contingente de policiais suficientes para que possamos dirigir a instituição, ou a unidade, ou a seccional. É um problema que os delegados de polícia, que a Polícia Civil vivencia e há mais de 20, 25 anos. O que podemos fazer para, mais uma vez, driblar a crise e gerenciar essa crise de forma com que a sociedade, que é a beneficiária, que deve ter e que merece uma segurança pública de qualidade, possa receber isso da Polícia Civil? Há necessidade, na minha visão, de uma tomada de consciência por parte dos delegados de polícia, né? É uma questão até cultural, existe sempre discussões, né? Existem discussões acerca do papel do delegado de polícia, e existe até mesmo um certo
preconceito com um policial que trabalha, com um delegado que trabalha na área administrativa. Precisamos romper esses preconceitos. O policial que trabalha na área administrativa, ele dá todo o suporte para que o policial que trabalha na investigação possa desenvolver um bom trabalho. Né? Então, isso desde antes mesmo do ingresso na carreira. Já aqueles que pretendem ingressar na carreira já não imaginam, né, antes disso, que eles vão ter essa necessidade de conhecer não só o direito administrativo, que, por exemplo, é muito exigido no concurso para delegado, mas vai ter que conhecer matérias de gestão puras, né? Gestão de recursos materiais, gestão de recursos humanos, a gestão orçamentária, gestão de imóveis. Então, logo no ingresso da carreira, e hoje existe essa preocupação na Academia de Polícia, né, onde eu leciono, de procurar trazer para o alunado um conteúdo mais específico na área de gestão. Né? Então a gente espera que com o passar dos anos, essa tomada de consciência se dê de maneira mais generalizada. Né? As novas gerações já têm essa consciência de que ser policial não é apenas esclarecer um crime, realizar uma prisão, mas é também conhecer as disciplinas inerentes à atividade de administração para que possam os policiais da ponta desenvolver bem o seu trabalho. Então hoje eu acho que já há esse movimento, né? O policial, quando ele ingressa na Academia de Polícia, já tem matérias referentes a essas disciplinas específicas que eu mencionei, né? Mas é só o delegado que tem? Não, todas as carreiras. Todas as carreiras? Todas as carreiras. E hoje nós temos no curso superior de polícia, né? Na verdade nos cursos, mesmo antes do curso superior de polícia, né? Nos cursos de aperfeiçoamento dos delegados, que visam galgar posições um pouquinho mais elevadas, por exemplo, no curso de promoção para a primeira classe, para a segunda classe, são níveis hierárquicos dentro da carreira de delegado, né? Ele entra na terceira classe e vai subindo, né, para o ouvinte entender, e chega até a classe especial. Então, quando ele chega nessas zonas intermediárias da carreira, ele já vai receber uma carga horária um pouquinho maior dessas disciplinas. E ao final, quando ele pretender mesmo ser um diretor da polícia, né, ou até mesmo delegado geral, ele vai ter um conteúdo ainda maior. Ele vai ficar 9 anos na Academia de Polícia, tendo principalmente acesso a essas disciplinas, a esse conteúdo específico para aqueles que pretendem dirigir a polícia. Né? Então é tudo uma questão, a meu ver, eu sou muito otimista em relação a isso, né? É tudo uma questão de tempo. Agora, há necessidade de 2 movimentos. Doutor, 2 movimentos. Vou parar por aqui, o senhor vai complementar no início do próximo bloco, porque o nosso primeiro bloco acabou de acabar. Sempre. Rapidinho. Segurança Pública em Detalhe, em detalhe não, Segurança Pública em Debate, primeiro bloco do programa de hoje, fica por aqui, segundo bloco já, não saia daí. Segurança Pública em Debate, segundo bloco do programa de hoje, que estamos conversando a respeito do delegado de polícia como gestor. Vou reapresentar o nosso convidado de hoje, que é Dr. José Vicente Barreto Fonseca, que é vice-presidente do Sindipesp. O Dr. José Vicente Barreto Fonseca também é divisionário da Corregedoria da Polícia Civil e também professor da Academia da Polícia Civil. Ao lado dele está a nossa anfitriã da semana, doutora Raquel Kobashi Galinatti, presidente do Sindipesp. Doutor, desculpe, agora vamos engatar uma segunda e vamos embora. O senhor ia falar que existem 2 movimentos. A palavra é sua. Perfeito. Um dos movimentos consiste na formação daqueles novos policiais que estão ingressando, para que eles tenham essa consciência. O outro movimento consiste na conscientização daqueles que já estão na carreira, porque a gente muitas vezes ouve falar, né, o colega chega na delegacia, tem uma lâmpada queimada, uma cadeira quebrada, e ele simplesmente entende que aquela situação, aquele problema não tem nenhuma relação com ele. Quando, na verdade, todos nós, desde o início, deveríamos ser preparados para nos preocuparmos com a questão administrativa. Temos que conhecer como que funcionam as coisas. Como é que é na Polícia Civil? Como é que funciona na Polícia Civil? Nós temos 22 departamentos. 22 departamentos que são chamados de territoriais, que atendem a população em geral para todos os casos. São
12 territoriais, melhor dizendo, né? E 10 departamentos que são especializados, DHPP, DENARC, né? Em cada um desses departamentos nós temos uma unidade, pode ser divisão, um delegado que cuida de tudo isso, que ele dá um suporte, né, para os demais colegas. O colega está lá na ponta. O colega que é especialista em cumprir mandado de busca, por exemplo. O colega que é especialista em investigar homicídio. Mas ele vai chegar no local de crime e ele vai precisar de um pincel para poder revelar uma impressão papiloscópica. Ele vai precisar ter um equipamento revelador de algum sinal, alguma evidência, sangue no local do crime. Ele vai precisar da viatura, né? Então, todos os policiais que estão na ponta, sabendo exatamente como que é o fluxo, como é que funciona o suporte administrativo para aqueles que estão na atividade fim, se eles souberem disso, facilita bastante, né? Então, por isso que há necessidade de que esse policial na ponta conheça. Eu sempre recomendo isso lá na Academia de Polícia, né, que o colega na ponta, ele, quando ele vai para uma unidade policial, que ele conheça o seu ordenador de despesa, a sua unidade de despesa. Essas são as chamadas UGE. Né? Isso é muito técnico, muito específico. Mas só uma noção geral, né? Nós temos quase 100 UGS, que são essas unidades onde se procedem às licitações, são feitas as compras, onde há ali vinculado uma sessão de pessoal, né, onde ele vai protocolizar o período de férias. Então, 100 UGS na Polícia Civil? Quase 100 UGS. É bastante, não é? Se não me engano, são 95 UGS na Polícia Civil. Unidade, né? Gestora? Unidade gestora executora. Tá. É uma unidade de despesa, né? Uhum. Então lá nós temos policiais altamente especializados nessa atividade de administração. Só que para que esses policiais especializados possam atender, possam disparar uma licitação, eles precisam saber o que está acontecendo na ponta. Eles precisam consultar qual é o melhor equipamento que eu devo comprar para o policial, o que está faltando na unidade. Nós temos, a gente percebe dentro do Estado diversas realidades, né? Locais onde há um bom fluxo entre o colega dessa unidade e o pessoal da ponta. Né? Todo mundo sabe como a coisa funciona. Então eu vou ter que fazer, por exemplo, um orçamento para comprar um determinado material, para ficar bem prático. Né? Eu vou apresentar 3 orçamentos porque eu quero comprar uma câmera fotográfica. Eu tenho que juntar esses 3 orçamentos, eu tenho que apresentar lá onde eu encontro esse item na internet, no lugar específico que a Secretaria disponibiliza para que eu possa saber quais os itens que podem ser comprados com mais facilidade e vou apresentar para o responsável. Ele vai comprar aquilo que vai ser usado da melhor forma e a unidade da ponta vai ser atendida. Até porque cada unidade, cada departamento, existe uma necessidade específica de gestão do material no que você está explanando. E, doutor José Vicente, ainda nessa questão de gestão, mas mudando um pouquinho de assunto, quando falamos em gestão, quando falamos em determinada atividade, seja essa atividade pública ou privada, há uma necessidade, sim, de aferir a produtividade e eficiência dessa atividade exercida. Será porque a nossa atividade policial, de polícia judiciária, que muitas vezes se confunde até mesmo com a atividade jurídica, e sabemos que tem uma atividade aí de gestão administrativa, será que os indicadores que nos medem a nossa produtividade, não poderiam ser melhor colocados se fossem correlacionados exatamente com a nossa atividade fim legal e constitucional prevista? Porque o que me parece, os medidores de aferição de produtividade colocados em postos, observa-se só a polícia ostensiva preventiva. Não se observa o trabalho exercido pela polícia judiciária. Não haveria uma necessidade de reformulação nesses indicadores? Na verdade, existem muitos indicadores, para todos os gostos. Existem indicadores que realmente são um pouco mais voltados a contabilizar eventos que não têm direta relação com a atividade de polícia judiciária, né? Mas também existem outros indicadores mais específicos para a atividade de polícia judiciária. Eu dou um exemplo. Casos esclarecidos. Qual é a missão principal da Polícia Civil? Apurar a autoria de crimes e produzir a materialidade para que alguém possa ser levado à justiça, né, com o mínimo de conjunto probatório que possa depois permitir ao juiz proferir uma sentença condenatória ou absolutória. Né?
tanto condenatório... A verdade como possível. a verdade, a verdade. Traga dados para que o juiz decida com segurança. Sim. Né? Agora, então, se a Polícia Civil ela tem esse objetivo de esclarecer fatos, muitas vezes não revelados, tem que descobrir quem é o autor de um homicídio, né? Tem que descobrir quem é o autor de um crime contra a pessoa, esse é o maior dado, esse é o dado mais importante. Mas existem outros dados que talvez não sejam tão diretamente relacionados, por exemplo, né? Dados que são usados, são interessantes para a Polícia Militar, pessoas abordadas, veículos abordados, né? Esse é um dado que tem mais relação com a atividade de policiamento preventivo. Já houve contratação de consultorias visando justamente procurar estabelecer Legal. outros critérios, outros indicadores que possam aferir de uma forma mais aprofundada o mérito de cada policial, porque isso também é um princípio básico de administração. Né? O controle. Sim. Eu tenho que controlar adequadamente para poder, até mesmo para fins de promoção, promover aquele que merece. Né? Promover aquele que merece, fazer ajustes orgânicos, criar uma unidade, extinguir uma unidade. Para melhorar a eficiência, né? A partir dos dados, melhorar a eficiência da instituição. Temos que saber se a gente está conseguindo atingir Sim. o resultado. Para isso a gente precisa ter meta. Né? Preciso ter meta, preciso verificar se a meta está sendo alcançada. Então, essas metas têm que realmente ser construídas com base em dados ligados à nossa atividade fim, que é a atividade de polícia judiciária. Não temos, a meu ver, ainda não temos dados, indicadores suficientes que poderiam avaliar precisamente a capacidade ou a melhor performance de uma unidade em detrimento de outra. Né? Porque o grosso dos dados não diz respeito diretamente à nossa atividade de polícia judiciária. O que a gente vê muito, né, doutora, principalmente na imprensa, publicações que erram nisso, né? E esses dados vêm muitas vezes da própria Secretaria de Segurança Pública. Exatamente. Ou seja, olha, até agora estão... flagrantes. Isso. A atividade da Polícia Judiciária não é a prisão. Justamente o Dr. José Vicente acabou de falar. Nós buscamos a verdade possível dos fatos. Aquele que chega como principal suspeito pode não ser aquele que cometeu o crime. E desta forma, a prisão em flagrante não significa não significa de forma alguma uma ineficiência da Polícia Judiciária, muito pelo contrário. É muito mais difícil não prender determinado cidadão em flagrante pela justificativa e pelo conjunto de provas ali colhidos, de repente, num determinado momento. Com certeza. Concordo plenamente com o que o Dr. José Vicente acabou de nos explicar. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Nós temos apenas 3 minutos do programa. Então, eu acho importante questionar um pouco a instituição, não a instituição, mas assim, o que o senhor acredita, como professor até da Cadepol, que a própria academia possa fazer para melhorar ainda mais a habilidade dos delegados em fazer a gestão da Polícia Civil? Olha, talvez uma atividade mais voltada para as bases, né? Talvez indo à ponta para desenvolver laboratórios, oficinas, né? Talvez seja interessante, algo que possa produzir um resultado um pouco mais profundo e consistente e mais abrangente também, né? E até a ponta, acompanhar como se fosse estágio, né? Em loco, as unidades para verificar, para ensinar o colega como efetivamente solicitar um recurso, como desenvolver um projeto. Né? O que se fala muito também é que na Polícia Civil, por vezes faltam projetos, né? Por vezes faltam projetos, porque a gente realmente, como a gente disse desde o início, nós não fomos treinados, né, para isso. Eu imagino que no caso de vocês, delegados de polícia, seja parecido com o de jornalista. Quando o jornalista vai para a faculdade, ele quer ver tudo menos matemática. E logo no primeiro ano tem estatística. E ninguém acredita, fica todo mundo louco. Imagino que o delegado de polícia, a pessoa que está prestando o concurso, queira investigar, queira fazer a investigação policial e de repente ele se depara com a necessidade que existe de gerir. Ele tem que aprender gestão administrativa. E isso deve ser um pouco
impactante no começo. Eu acho que... Mas eu acho que já há anos a própria Cadepol já tem se aperfeiçoado, tanto que assim a gente vê hoje coisa muito melhor do que 10 anos atrás, 15 anos. Mas eu pergunto isso para provocar mesmo. O que o senhor acha que poderia melhorar ainda mais? Então, a oficina, o senhor acha que talvez seria uma coisa oficina, legal? Capacitação, algo me vem em mente agora, né? Entendi. Talvez fosse um caminho, né? Porque nós já temos cursos, temos diversos cursos, não só curso de formação, como cursos de aperfeiçoamento específicos, tratando dessa questão da gestão. Talvez o que seria interessante, é fazer como se fossem mini laboratórios regionais, dentro da unidade mesmo, para treinar ali em loco policial, como fazer isso, para desmistificar. Porque quando se ouve a teoria, quando se tem contato com a teoria, fica parecendo uma coisa muito abstrata, etérea, longínqua, né? Quando na verdade é algo que tem a relação com o nosso dia a dia. Quando o policial percebe que isso é bom para ele, vai ser interessante para que ele seja melhor policial. Aí ele se motiva efetivamente a colaborar, né? Colaborar porque a atividade de gestão, como eu disse, todo delegado é um gestor, né? Ela deve ser desenvolvida, a responsabilidade deve ser distribuída entre todos, da mesma forma, né? Dr. José Vicente Barreto Fonseca, o programa acabou. Queria agradecer muito a sua presença aqui falando sobre esse assunto tão importante para a Polícia Civil. Agradeço também a presença da doutora Raquel Kobashi Garinatti, presidente do Sindipesp. Hoje nós falamos a respeito do delegado de polícia como gestor. A você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado e até a próxima.